que esta foi uma grande conferência, mais uma, que a FENPROF organizou, talvez sentindo de uma forma particular, porque é a minha conferência do meu setor de ensino, com colegas delegados do meu agrupamento aqui, e portanto também dizer que, sem querer, possamos pôr ou devamos pôr, o primeiro ciclo é sempre aquela coisa, depois diz o João Cunha Serra, que acusa sempre o que está para trás e cada um tem sempre a tendência a dizer que o seu é que é importante, mas na verdade o primeiro ciclo é sem margem, para dúvida nenhuma, o início, o começo, o quase começo. O pré-escolar é cada vez mais importante também neste trajeto. E é uma das coisas que eu acho que nós não discutimos e temos que discutir, há muitas que vão sair daqui para discutirmos, é se o primeiro ciclo tem que continuar a ser como foi até agora, num contexto em que o pré-escolar praticamente hoje está generalizado, pelo menos nos 5 anos, não sendo obrigatório, mas é universalizado. E, portanto, as aprendizagens já, provavelmente, terão que começar noutro nível, não aquele que continuamos a ter. Acho que foi um desafio ganho. Não foi, felizmente, não foi a conferência de académicos que nos vieram cá ensinar alguma coisa. Também precisamos de aprender com eles, e muito. E vamos ter que ter momentos para aprendermos com eles. Mas nós quisemos que este fosse outro momento, que este fosse outro espaço, que fosse um espaço daqueles que estão no terreno, daqueles que estão nas escolas, daqueles que estão no dia-a-dia com os problemas, daqueles que estão no dia-a-dia a tentar resolver esses problemas e, portanto, nós quisemos precisamente, e acho que isso foi absolutamente conseguido, que muitos daqueles colegas que têm ideias, opiniões, propostas, aqui pudessem vir expô-las e expuseram-nas muito bem, à sua maneira, e que foi uma maneira importantíssima para que a FENPROF possa estar hoje apetrechada para poder ter propostas, que vai ainda trabalhar, que vai ainda discutir, mas que possa apresentar, de facto, ao Ministério da Educação. Eu acho que saímos daqui com uma certeza, é que vamos ter de assumir mudanças. Às vezes é fácil nós acomodarmos ao que já está, deixarmos andar como está, dizem-nos muito, depois os professores, então, muitos secretários de Estado e ministros e os professores são muito avessos à mudança. Os professores não são avessos à mudança, os professores são avessos a algumas mudanças que quiseram impor nas escolas, na profissão, no país. Somos avessos, sim, a essas somos. Mas nós, precisamente porque queremos mudar, é que nós não queremos que se mude para trás, que se retroceda, que se deem passos para aquilo que este país era há 40 ou mais anos atrás. E eu penso que, portanto, aquilo, só para dar 2 exemplos, o que aqui se falou relativamente à forma de estar na gestão nas escolas, ou relativamente à necessidade de acabar com o isolamento, que hoje, de facto, também se disse aqui, já não existe em muitas escolas esse isolamento, essa tal de monodocência que está lá o professor único, isso não há, mas eu nem sei se melhor, se pior que isso, é que o que há nem se consegue dizer bem o que é, porque depende muito dos sítios onde se faz, e, portanto, isso é pior. Nós às vezes até dizemos assim, quando é em outras matérias, no Ministério da Educação, na legislação, às vezes, quando se aplica mal, nós dizemos, é preferível uma má legislação, que nós saibamos identificar bem o problema e, portanto, combatê-la, do que uma legislação que, sendo dúbia, cada um faz a sua maneira e depois nós ficamos com medo que, se combatemos o que está mal ali, em vez de corrigirmos aquilo, ainda pomos mal noutros sítios, que, entretanto, como dizem alguns camaradas nossos, a asneira pega destaque e, portanto, pega de imediato e, portanto, às vezes, é preferível uma coisa má, mas que é má em todo lado, do que alguma coisa que nós nem percebemos bem se é bom ou se é mau, cada diretor faz à sua forma e nós ficamos ali enredados no meio da confusão. E, portanto, eu acho que pior que o isolamento por si só, é aquilo que hoje acontece, em que a coadjuvação existe se há recursos na escola, a coadjuvação existe no que há recursos na escola, e há dias eu estava a conversar com um grupo de colegas e uma colega dizia-me assim, epá, eu já nem tenho tempo para estar com os meus alunos, está sempre lá um chat TV23, pá. E a outra colega dizia, olha, tens sorte, porque no meu não vai lá ninguém. Porquê? Porque uma tinha horário zero, a outra não tinha, e portanto é assim que as coisas funcionam. Isto é a pior coisa que pode acontecer. E portanto, nós temos de facto que, assumindo que a vida das crianças, seja de que idade for, a começar logo no jardim de infância, não é feito de um adulto. Nem a vida fora da escola, porque não é só feito do pai e da mãe, nem a vida dentro da escola. Basta que seja uma criança com necessidades educativas especiais, tem sempre, ou deve ter pelo menos, um professor também de apoio. Então, e as crianças que não têm necessidades educativas especiais? Têm que se contentar com o professor da turma. Portanto, esta questão aqui, eu acho que nós temos a obrigação de regular, deixando margens de autonomia, obviamente, para que sejam discutidas e decididas no âmbito daquilo que são os órgãos das escolas, e em particular no que são os departamentos do primeiro ciclo, mas
deixar isto assim, que é, ainda que a escola tenha esse projeto de coadjuvação ou de equipas educativas, que eu sinceramente acho que estamos a dizer a mesma coisa, mesmo quando chamamos nomes diferentes. E até já me pareceu que há aqui quem tivesse chamado o mesmo nome a coisas diferentes. Portanto, mesmo aí, é preciso ainda continuarmos a escavar um bocado mais. Mas, seja como for, há uma coisa que acho que é mais ou menos consensual, que aquele modelo em que está um de manhã à noite sozinho, é bom para tudo, tem que gerir tudo e mais alguma coisa, é um modelo que, obviamente, já nem tem que ser ultrapassado. Estando ultrapassado, tem que ter alguma regulação, tem que ter algumas normas e tem que ter alguma capacidade de autonomia para as pessoas nas escolas poderem decidir como se faz. Com a certeza que tem que ser feito, porque as crianças têm que ter, de facto, a possibilidade também, eu acho que até é um direito, de poderem interagir com mais com os adultos. Às vezes, nós também somos pais, não é? Dizia-se, havia malta que nas escolas, pais que vão sempre aborrecendo muito a direção da escola porque o meu filho mudou de professor. Epá, e eu acho, pronto, e isso nem sempre é mau. Eu às vezes costumava dizer até, ainda bem, porque assim não fica só nem a absorver as mesmas vantagens e benefícios e as mesmas características positivas que tem um professor e também não fica sempre a apanhar os mesmos erros. E, portanto, essa mudança por si só acho que não é má, essa possibilidade de o aluno poder interagir com vários, seja em anos diferentes, seja no mesmo ano, acho que só lhe enriquece também as aprendizagens e as próprias competências, que é outro dos problemas que nós hoje temos aqui. Este governo arredou completamente qualquer quadro legal que existisse, também a aquisição de competências. E por isso falava, são os conhecimentos, é que é preciso. Dizia uma colega ao almoço, bom, agora o currículo do primeiro ciclo tem lá com as metas, não é? Há coisas que não é possível, que são do 6º ano, que são do 7º ano, como é que os miúdos aprendem? E eu acho que eles sabem que é assim e querem que seja assim. Porque eu não posso esquecer que, por exemplo, o Paulo Portas, quando ainda era oposição, era contra a escola inclusiva porque dizia ele que era a escola do facilitismo. Era a escola que, para todos poderem aprender, ela tinha que ter metas e objetivos baixos, porque senão alguns não aprendiam. Ora, eles, como não querem a escola para todos e a escola em que todos tenham condições de realizar as mesmas aprendizagens, de adquirir os mesmos conhecimentos e de desenvolver as mesmas competências, evidentemente que eles precisam de ter uma escola onde provavelmente muitas das metas só vão ser alcançadas por 10% dos alunos. Para nós, isto incomoda-nos. Então, mas eles, 90% dos miúdos não conseguem isso, como é que fazem? Eles é isto que querem, porque é essa a elite que eles querem que se desenvolva para que depois chegue até àquilo que será o percurso académico normal que será concluído com o ensino superior universitário. Porque para os outros, nós não nos podemos esquecer o que é que eles têm em mente. Porque para os outros há as vias vocacionais. Porque para os outros há o ensino dual. Porque para os outros há o que há na Alemanha, que é o modelo que o ministro Crato, pelo menos diz que defende, agora diz que não é bem o alemão, porque aquilo é muito criticado, é o austríaco, que é um bocadinho ao lado. Mas o que é que ele acha? Como é que é lá? É simples. Ao fim do 4º ano de escolaridade, pergunta-se ao pai se acha bem, o miúdo vai ter dificuldades, ele mantê-lo aqui, coitado, vai ficar a marcar passo, não vale a pena. Ou melhor era ele passá-lo já para a vocacional, para o sistema dual, e que se o pai não quiser ao 4º ano, ao 6º ano ele passa obrigatoriamente. E a partir daí desenvolve o quê? Desenvolve um percurso que é um percurso absolutamente secundarizado, que é um percurso que vai ser concluído no nosso país, e eles falaram no sistema dual, nas vias vocacionais, mas agora estou a começar por cima, vai ser concluído com aqueles cursos de ciclo curto, que são aqueles cursos que os politécnicos vão dar com 2 anos, que os alunos podem entrar e frequentar sem ter concluído sequer o 12º ano, e que depois vão permitir que Portugal cumpra os objetivos do compromisso de 2020, o tal do 2020, que é ter 40% da população jovem com diplomas superiores, porque eles vão dar diplomas superiores, eles só não dizem superiores aqui. Diria a minha mãezinha, a 4ª classe do tempo dela, que fez com distinção. Portanto, aquilo aqui e é isso que está aqui. E a partir daqui a escola é uma escola que vai reproduzir a elite. A elite que é aquela que logo na escola do primeiro ciclo vai conseguir atingir essas metas. E eles não precisam de mais, porque para os outros existe o resto. E para o resto, eles até têm financiamento, porque a União Europeia vai disponibilizar para essas vias precisamente o pagamento dos professores, tudo. Portanto, eles só precisam dessa elite. E eles têm que começar a cavá-la logo cedo. E nós, às vezes, até nem compreendemos isso. E até podemos dizer assim, lá está o gajo na política. Porque é isto que eles estão a fazer e é a opção política deste governo. E, na verdade, nós temos que continuar. E não há hipótese nem volta a dar.
Temos que continuar a defender a escola inclusiva, a escola para todos, a escola democrática, e esta só é uma escola possível se for a escola pública. E mais nenhuma escola dá esta resposta. Aliás, o António Novo dizia isso bem, quando se fizeram aí debates sobre as funções sociais do Estado, em que ele dizia que um erro crasso, um erro tremendo que se poderia fazer neste país era avançar para aquilo que hoje começa a ser claro para todos, que é reservar para a escola pública uma missão social, pronto, umas letras, umas competenciazinhas, uns mecanismos que alguns jovens já não é hoje a pôr o parafuso, se calhar é a trabalhar com o rato, onde eles são absolutamente explorados, como antigamente a trabalhar com o parafuso. Portanto, ter mínimo de possibilidades de ter uma saída profissional, mas com formação desqualificada, para que isto corresponda à precariedade laboral, para que isto corresponda a baixos salários, porque este é o modelo de desenvolvimento desta gente. E, portanto, aquilo que eles hoje têm em construção é absolutamente isso. É reservar para a escola essa função social, para a escola pública, e entregar ao privado aquilo que se chama a missão do conhecimento. E a reforma do Estado que está aí em cima da mesa é isso mesmo. A reforma do Estado, cujo guião foi apresentado, nem esconde. Eles aqui não escondem nesse aspecto que se reconheça que são clarinhos e explícitos no objetivo. O guião sobre a reforma do Estado que o Paulo Portas apresentou diz lá, a certa altura, que a intenção, aliás, é um subcapítulo, que o objetivo desta reforma do Estado não é cumprir objetivos financeiros, isto é, não é tentar ali umas engenharias para não gastar tanto, é alterar o modelo. Portanto, é este um título de um subcapítulo daquela reforma do Estado. Portanto, não está só aqui o problema que a Troika vem aqui colocar-nos, que nós temos que pagar não sei o que da dívida, não sei quantos juros, não é isso. É além disso, ou ainda que não fosse isso, há uma intenção que está ali explicitada de alterar o modelo democrático, que é o modelo que nós vimos desenvolvendo, construindo e tentando consolidar desde o 25 de Abril, portanto há 40 anos esta parte, e que eles querem de uma vez por todas acabar com isso. E portanto é essa a reforma do Estado que está ali em cima da mesa. E depois eles dizem até, em relação à educação, prosseguir pelo caminho da privatização. Está lá escrito. Vão ao Google, escrevam lá, guião da reforma do Estado, na parte da educação está lá. E até dizem já como. O novo ciclo de contratos de associação com os privados, o cheque-ensino, a contratualização direta com os tais de grupos de professores ou através dos municípios, ou seja, municipalizando uma contratualização indireta, porque em muitos casos a opção é, e nós vemos o que aconteceu com a AEC, é a privatização. O que é que fizeram muitas câmaras para uma coisa tão pequena como a AEC? Nós não estamos vocacionados, nós não vamos criar departamentos para isso. E contratualizaram com empresas privadas, ponto final. E que andaram a pagar a 4 euros a hora aos professores, porque achavam elas que isso chegava e também queriam ter lucro, porque era uma empresa. E, portanto, é isto que está a ser construído. Aquilo que está a ser desenvolvido, nós temos sempre que ter a consciência, porque isto, nós podemos discutir a questão da aposentação. Eu também sou dos que, como a Micael, se me reformasse hoje tinha 600 euros. E, no entanto, quando comecei a trabalhar, tinha-me aposentado em janeiro passado. E, portanto, é desses, portanto, e por isso, aquilo que eles hoje, e eles não aumentaram porque a nossa esperança de vida é maior. Aliás, às vezes é curioso porque diz-se que os professores estão a aposentar-se, então os professores, mais que os outros trabalhadores, antecipadamente. Antecipadamente. Mas antecipadamente aonde? Antigamente, a pessoa aposentava-se, então, no primeiro ciclo, com 32 anos de serviço, depois até 30, desde que 55 de idade, e hoje, se aposentar com 36, portanto, não é antecipadamente nem aos 30 nem aos 32, é depois dos 30 e dos 32, tem imediatamente, só no tempo de serviço, um corte de 18%. Quer dizer, e não é antecipado, é até depois do que era antigamente. Portanto, o que eles estão a fazer não é isso. É aquilo que os neoliberais sabem e que o capital quer, que é o quê? Que quanto mais anos nós descontarmos e quanto mais aproximarem o momento da nossa aposentação do momento da nossa ida para o outro mundo, menos despesa vão ter connosco. Pronto, o que faz com que eles... Mas isto é verdade, quer dizer, nós podemos... Epá, lá está, isto é assim. Portanto, a tática que eles têm, como é que eles poupam? É porem-nos a pagar mais tempo e tentar aproximar o mais possível da nossa partida para o outro mundo, porque aí vão estar-nos a pagar menos tempo. Isso não há dúvida nenhuma, porque isto é feito assim. Ó colegas, eles fazem um cálculo nos orçamentos de Estado da evolução da taxa de mortalidade, para também perceberem, em termos de segurança social. Eu lembro que aqui há tempo eles estavam a prever que a taxa de mortalidade aumentaria 7,8%, o que do ponto de vista orçamental é uma boa notícia, porque vão ter menos despesa, não é? Portanto, isto,
é duro dizer assim e é verdadeiro dizer isso. E é por isso que eles aumentam, porque eles sabem que um professor, com mais alunos por turno, com mais exigência no seu trabalho, ele pode viver mais anos, nem sei se viu se não. Agora, que a sua resistência para conseguir estar no trabalho seja maior, pois não. E por isso é natural que 2.600 professores até fevereiro tenham pedido rescisão de contrato. E que mais não sei quantos, se calhar outros tantos, vão pedir até ao final de julho, porque eles viram que as pessoas queriam-se mesmo ir embora. E isto para eles ainda é melhor do que mandá-los para a aposentação. Porque dão-lhes um dinheiro que foram buscar à União Europeia, 100 milhões, não foi? Que foram lá buscar para as rescisões. E vêm-se livres da pessoa. E a pessoa, quando se reformar, fixou o seu tempo de serviço, não pode descontar mais para isso, e quando chegar a essa altura, o valor é o que tinha no momento em que rescindiu. E vamos ver se na altura ainda é, com os números, com os valores, com os anos em questão. E vai ter que viver até lá com aquilo. Portanto, neste momento é verem-se livres dos professores. E o primeiro ciclo eles repetem, sempre, quando estamos em reuniões, o setor onde existe o maior número de horários zero. O setor onde dizem eles, parece, que fomos nós que entramos para os quadros porque não éramos precisos e então encharcámos os quadros, nomeadamente os QZPs, nas zonas do interior, como se os professores não tivessem sobrado, porque eles encerraram 5.000 escolas em meia dúzia de anos. Essas escolas tinham professores. Depois é uma chatice, mas tinha, não é? Pronto, e portanto, como encerraram as escolas, como tomaram um conjunto de medidas que foram, nomeadamente, aumentando os alunos por turma, voltando agora à mistura dos anos de escolaridade, porque houve ali uma fase, aliás, era uma das justificações para o encerramento das escolas do primeiro ciclo, era que deixando de haver pequenas escolas, deixava de haver um professor com vários anos de escolaridade. Fecharam as escolas e continua, não é? Portanto, a conversa é sempre esta, mas dita aí para fora, as pessoas acabam por engolir isto. Isto para dizer o quê? Que aquilo que eu estava para dizer neste encerramento já me troquei todo e, portanto, eu acho que aqui, das matérias, dos assuntos, das questões que nós aqui discutimos, há 4 ou 5 só, e muito brevemente, que eu destacaria, embora também dizendo uma coisa, colegas, é assim, não basta que nós tenhamos boas propostas, não basta que nós tenhamos boas ideias, não basta que nós façamos aqui uma ótima discussão e depois vamos entregar ao Ministério um caderno reivindicativo com aquilo que a gente defende. É preciso que a malta se mexa. É preciso que os professores do primeiro ciclo, colegas, quando nós estamos a fazer uma greve no dia 17 de junho do ano passado, aos exames, não vou substituir os colegas da secundária que estão a fazer greve aos exames com o diário. Porque aquela era uma luta por nós todos, que por acaso não tínhamos, mas isto com a ressalva de dizer o seguinte, todos sabemos que a esmagadora maioria dos professores também a fez, essa não é a questão, e esteve na luta, portanto não é isso, eles sabiam que estavam a fazer, mas nenhum devia ter ido. É preciso que quando nós discutimos e contestámos, e os colegas contestaram, a questão do aumento da meia hora, tínhamos todos consciência, e fomos entregar ao Ministério da Educação, nós vimos aflitos para o pessoal assinar o abaixo-assinado. Porque a questão da meia hora não é só o que alguns colegas diziam assim, porque nós também não podemos só para aqui dizer para dizermos bem uns dos outros. A malta dizia assim, é mais meia hora que se lixa, eu já desarrasquei a coisa, entramos um quarto de hora mais cedo, saímos um quarto de hora mais tarde, é o tempo da malta estar a meter as coisas e à conversa e aquilo é igual. O aumento do horário de trabalho, seja de meia hora, um quarto de hora, uma hora, com a manutenção do mesmo salário, significa a desvalorização do salário, a desvalorização do trabalho, nem que seja por aí. Mas significa mais, colegas. É que se no primeiro ciclo não tem uma implicação direta, o facto de as 25 horas letivas serem 25 horas de 60 minutos, isto aplicado, por exemplo, nos ciclos de ensino, segundo e terceiro ciclo de ensino secundário, onde os tempos letivos são de 50 minutos, que era o que nós tínhamos, porque as pausas não estão integradas, dá para aí 10 a 12 mil horários de trabalho que vão ao ar. Porque um horário de 22 horas letivas, por exemplo, no secundário, se forem buscar os 10 minutos do intervalo, 22 vezes 10 são 220, são praticamente 4 horas. 4 horas significa que por cada 5 professores eles dispensam um. Ora, se nós somos 100 mil, vejam lá os que vão embora. E, portanto, quando a malta aceita isto e que o tempo letivo, mas já nem a discriminação com o diabo. Então, mas, ao menos as pessoas podiam dizer assim, bom, mas o pré-escolar também tem monodocência, também tem as 25 horas, também não sei o quê, mas aí continua o intervalo de fora. Até essa parte da discriminação pessoal, e nós não podemos acomodar, não é acomodar-nos no mau sentido, mas é mais meia hora, também não é por mais meia hora. Não,
é mais meia hora que não é possível, porque as leis gerais do trabalho dizem que as pausas fazem parte do horário de trabalho das pessoas. E, portanto, neste caso é o nosso horário letivo que tem direito àquela pausa integrada, como têm os colegas do secundário nos intervalos entre as turmas. E não é uma questão de queremos porque é igual, porque não pode ser assim. Como eu, por exemplo, também acho mal que nós digamos, nós não queremos a monodocência porque quando acabar a monodocência podemos ter redução da componente letiva. Não, nós poderemos porque é uma possibilidade que se abre, mas não é por isso que nós não queremos a monodocência, é para podermos ter as reduções. Nós achamos que a monodocência pura e dura, vamos pôr assim, é um modelo que teve momentos importantes e que agora, já evoluindo da forma como evoluiu, e já toda a gente aqui falou, e eu não vou falar mais nisso, que tem que ter agora alguma regulação para que passe a ser de outra forma, porque o trabalho em equipa é sempre melhor que o trabalho sozinho. Como na atividade sindical. Quantas vezes é que nós estamos a preparar uma reunião e achamos, pronto, isto é perfeito, e não sei o quê, e basta sentarmos na reunião e a primeira intervenção que fazemos, dizem-se não sei quantas coisas que não nos lembramos, não sei quantas ações que podíamos fazer, não sei quantas posições que podíamos ter, porque é sempre melhor quando somos vários do que quando é um, por muito competente que esse um seja, e provavelmente é. Agora imagine se formos vários muito competentes, pois claro que a coisa fica melhor. Portanto, a questão dos horários de trabalho, eu acho que é uma questão fundamental, que nós temos que começar a pugnar, a lutar por horários adequados, justos e pedagogicamente, nesse caso, adequados exatamente àquela função que fazemos. A questão da gestão. Mas isto vem de sempre. A malta não se pode demitir da gestão, mas vem de sempre. Eu lembro-me no tempo em que os conselhos escolares passaram de 2 vezes por mês para 1 vez por mês, que o pessoal, em vez de ficar indignado porque tinha menos um espaço para se reunir, ficou todo contente e até dizia que havia de acabar, caramba. Porque a reunião e esse momento é um momento importante. E nós temos que estar nos espaços todos de gestão e das escolas, de direção das escolas, de direção pedagógica. E temos que exigir lá estar, e portanto isto está no caderno reivindicativo, porque senão o primeiro ciclo é absolutamente esquecido. Colegas, se nós criticávamos o modelo centralizado das delegações escolares, se nós não tivermos intervenção direta nos órgãos de gestão das escolas, dos mega-agrupamentos, vai ser pior que no tempo das delegações escolares. E sabem porquê? Porque o delegado escolar sempre era do primeiro ciclo e conhecia o setor. E agora os colegas, por muito que se esforcem, não conhecem, nunca lá passaram. E, portanto, isto é pior do que nessa altura. Se a malta não intervier, não estiver lá e não puder lá também continuar a participar. A questão da inclusão, aqui não há alternativa. Aqui não há alternativa, quer dizer, a escola tem que ser inclusiva porque senão não é democrática, porque a sociedade tem que ser inclusiva e ser democrática. Agora era o que nós dizíamos ontem à porta do Ministério. Eu há dias estava numa escola, até a propósito de uma coisa sobre a educação inclusiva, com uma ação com a CNOD, e vi lá um cartaz, era numa escola secundária de Castelo Branco, vi lá um cartaz de cursos vocacionais. E o diretor veio todo contente, ele até não só disse, mas já viste, temos agora aqui 2 cursos, esta é poeira e tal, assim, olha para aquilo e disse, mas isso não tem nada a ver umas coisas com as outras, uma era agricultura biológica, outra era turismo e outra era, sei lá, imaginem, sei lá, uma coisa qualquer, não é? Cultura de batatas. Que é um bocado com a agricultura biológica, mas era das que não são biológicas. Bem, eram 3 temas absolutamente diversos. E eu disse, mas é que os miúdos aprendem e tal, e o que é que isso teve a ver umas coisas com as outras? E a explicação que me foi dada é porreira. São 3 estágios por ano, a gente mete lá os gajos que só dão chatice e vemos os livros deles. E, portanto, isto não pode ser, isto não é a escola. A escola não se pode ver livros do que incomodam. A escola tem que dar resposta a esses todos, mas para isso tem que ter condições, e este é que é o problema. O caminho mais fácil é sempre fazer isso, que é assim, os tipos perturbam, os tipos, não vale a pena tê-los cá, porque depois prejudica, aqueles cursos prejudicam-se eles e prejudicam-se os outros. É melhor então pousar. Não, nós temos é que ter as turmas com um número de alunos que possibilite trabalhar com eles todos. Nós o que temos que ter são os apoios que possibilitem dar resposta a todos. Está ali o colega de Portel, que tem um vídeo muito interessante. Aliás, nós passámos as iniciativas em que estivemos com a CNOD, precisamente, onde se mostra como, e mesmo assim, as condições serão as que são, seja como for, onde se nota como é possível fazer a inclusão, e ela tem que ser feita. Por muito difíceis que sejam as condições e as deficiências e as dificuldades que possa ter o aluno. Porque ele tem que estar com os outros. Porque se nós o condenarmos logo em pequeno a não estar, é um problema, porque ele nunca vai estar mais tarde na sociedade. Se nós acharmos que as nossas crianças deficientes têm que estar condenadas a serem metidas em instituições, a passarem o dia a meter miçanguinhas
em fios de nylon. E uma vez por ano a irem vender pirilampos mágicos para a porta dos supermercados, nós não estamos a ajudar a sociedade portuguesa a ser mais democrática. O lugar deles é na escola, com as condições que a escola tem que lhes dar para que eles sejam incluídos, não é integrados. Aqueles integrados vão sendo, alguns até entram pela mesma porta da escola e depois vão para o bloco dos miúdos com deficiência. Não pode ser isso. É nas turmas, com menos alunos, com apoios, com condições, e é isso que este governo não faz e é isso que nós queremos. E por isso é que é complicada aquela discussão que eu acho que deve ser feita, que a colega aqui trouxe, que é o que é a maturidade. Eu percebo, não é? Eu percebo, o meu paizinho fazia 6 anos, em janeiro, por 11 dias, faz anos, mais 11 dias, entras para a escola, o meu pai diz, entra com 7 anos, ou 6 a fazer 7, mas a questão da maturidade é muito complicada, porque há miúdos que com 5 anos podem não ter e uns com 8 podem não tê-la. E, portanto, vamos aqui, o CRAT, se vai buscar isto, faz um exame. Um exame à escola primária, para ver se já ou não está, certo? E, portanto, o exame de admissão à escola primária. Portanto, isto para dizer o quê? Que isto é verdade, compreende-se aquela dificuldade. Agora, a questão é como é que isso se avalia? Porque é verdade que se nós tivermos uma idade que é os 5, os 6 ou os 7, podemos ter o menor número, é evidente, sim. Mas vamos sempre ter situações que nós podemos dizer e se já há maturidade. Pronto, e portanto, nós se calhar o que temos é que também nessas situações, tentar que a escola possa compreender que miúdos que sejam mais novos têm que ter outra atenção, outro acompanhamento, e se calhar também menos alunos naquelas turmas, têm que ter outro tipo de apoio para que eles também não sejam discriminados, porque senão podemos cair numa situação em que de facto eles acabam por ser penalizados precisamente por essa entrada. E esta é a preocupação que a colega trouxe bem, e acho que esta é uma discussão que nós devemos e temos aqui de fazer. Porque esta coisa dos números fixos são sempre uma chatice. Eu às vezes, ali no Ministério, costumamos dizer assim, porque apanha-se muito isto. Nós chegamos lá e dizemos, então, mas as turmas estão com 23 alunos e com 3 na EES, com P e não sei o quê, ou com 4, então, mas não pode ser, é ilegal. E resposta invariável do Ministério e de alguns diretores é assim, bom, mas isso também, isto são atos de gestão. Quer dizer, ali diz que são 20 e que são 2, mas também não é por mais um. Portanto, são 20 e são 2. Mas se forem 23 e forem 3 também, pronto, é mais um, é menos um, que é aquela conversa a português, não é? Isto dá vontade, aliás, já o dissemos, mas então façam as coisas assim. Em vez de 2, possam ser 3. Então ponham lá 3 na lei. Em vez de 20, podem ser 22. Ponham lá 22 na lei, mas depois não digam, também 23 e 4 não tem mal, é só mais um. Porque isto não tem fim, não é? Portanto, nós aí tem que haver este rigor nestas coisas. Sob pena, de facto, isto valer tudo, infelizmente, cada vez vale mais, e em alguns casos, como eu disse, tem a ver precisamente com o facto de hoje, na gestão do primeiro ciclo, não haver pessoas do primeiro ciclo, como não há no pré-escolar, e o próprio desconhecimento da parte de quem dirige em relação a algumas coisas é óbvio, porque também é verdade que há coisas que, se calhar, aplicadas em crianças, em jovens de 8, 9, 10 anos, não é a mesma coisa, se calhar ter mais um aluno na turma com 8 anos ou 9 não é a mesma coisa de ter mais um com 17, não é? E, portanto, às vezes esta falta de sensibilidade, sensibilidade do ponto de vista da própria formação, e isto leva-me logo a outra coisa que tem a ver com a formação. E voltando um pouco atrás e misturando isto tudo, que é precisamente a questão da coadjuvação. Eu, sinceramente, sou favorável a que as AEC sejam banidas deste país e destas escolas. Acho que não tem sentido nenhum, devem acabar. Porque aquilo não é nada. Quer dizer, se nós temos uma coisa que se chama atividade de enriquecimento do currículo, estamos, obviamente, a reconhecer que o currículo é pobre. E, portanto, o que o currículo não pode é ser pobre. O nosso currículo, que tem vindo a ser empobrecido, e não é só no primeiro ciclo, com disciplinas que se tiram, com a formação cívica no secundário que desaparece, com a EVT, com aquilo tudo que nós sabemos, no primeiro ciclo também, aqui sobretudo através de quê? Da exigência que se põe para o que eles consideram as áreas nucleares, o português, a matemática, e com a resposta alternativa que são dadas nas AEC. Ora, não pode ser. Isto é a confusão completa. Então, mas as nossas crianças, e nós sabemos nas escolas, e aliás até há um estudo qualquer a nível europeu, são as que têm mais horas, não é de aulas, é de atividades escolarizadas, porque acaba a escola e continuam a ter escola depois nas AEC, porque até houve um encontro em Aveiro de colegas nossos que trabalham nas AEC, em que uma das críticas que eles faziam naquele encontro era não poderem estar, por exemplo, a avaliar os alunos e a fazer provas e testes aos alunos como se fossem aulas normais.
E pá, não pode ser. Portanto, essas atividades, como alguém aqui disse, é para os miúdos brincarem, é para os miúdos jogarem, é para os miúdos fazerem outra coisa que não mais escola na escola. Aliás, eu nunca entendi bem porque é que, por exemplo, no primeiro ciclo, não se foi buscar, com as devidas adaptações, a componente apoio à família da educação pré-escolar, que é um modelo de resposta social que tem condições, que é positivo, que, claro, merece sempre alguns acertos, e aplicando ao primeiro ciclo não é direto, mas que, segundo diz a própria legislação, é uma componente que deve ser desenvolvida preferencialmente em espaços diversos, com material diferente, com pessoas que não são as mesmas, e não é aquilo que acontece no primeiro ciclo, em que é mais aulas em cima das aulas na escola, com os mesmos ou outros professores. Mas há outra coisa que também é importante agora, e se acabarem as AEC, e aquilo que hoje anda ali pelas AEC, passar para o currículo. É que não basta ser um professor de inglês para ir dar inglês ao primeiro ciclo. É que não basta ser professor de educação física para ir dar educação física ao primeiro ciclo. É que nós temos que exigir, e não é para dar emprego às pessoas do primeiro ciclo, é por razões de ordem pedagógica, que quem vai coadjuvar no primeiro ciclo, seja no inglês, na educação física ou na música, tem que ter formação para o primeiro ciclo e não para dar aulas no segundo. Porque essa é uma questão fundamental. Depois, dizer, para concluir, que nós, professores, seja, nomeadamente no primeiro ciclo, obviamente não vale, não podemos estar na mesma quintinha. Fechados na nossa quintinha. Eu às vezes até costumo dizer assim, para o bem e para o mal. Antigamente, os grandes plenários que se faziam nos sindicatos, de uma forma geral em todo o lado, era os do primeiro ciclo. Em Coimbra enchia-se o Teatro São Vicente, em Viseu enchia-se não sei o quê do Casemiro, Medita Casemiro, em Leiria o José Lúcio da Silva, eu agora não vou dizer os distritos todos, não sei os nomes dos sítios, mas enchia-se. E agora vemos aflitos para às vezes a malta ir à reunião no agrupamento. Primeiro ainda se dizia, pá, o pessoal tem medo que o diretor o lá veja e tal, ele ir à reunião se fosse fora da escola. E havia também nas reuniões uma componente de convívio. A malta não se encontrava e naquele dia o pessoal encontrava-se, conversava, estava. E às vezes havia quem dizia, o pessoal vai lá, mas é para a conversa. E depois, mas mesmo que vão para a conversa durante uma hora, estão a ouvir e a participar durante a outra, ou durante as outras duas. E hoje isso perdeu-se muito. E nós sabemos todos, né, que isso é difícil. E no pré-escolar ainda mais, curiosamente. E o primeiro ciclo, isto agora, e ainda bem esta conferência não foi nem do queixume, nem da lamúria, nem do parente pobre, nada disso, ainda bem que assim não é, também é um sinal bom de evolução que nós fizemos. Mas o primeiro ciclo, às vezes a malta diz o que foi, e aqui não é para puxar a nada, mas foi de facto um setor profissional que ganhou muito com a vida dos sindicatos. Como disse aqui a Helena Gonçalves, logo na abertura, em representação do departamento da FENPROF, da apresentaste, que ela é coordenadora, que foi eleita agora há pouco tempo, a camarada disse do SPGL, mas é de facto da FENPROF, não é do SPGL. Dizer o quê? Também é do SPGL, mas é a nossa coordenadora da Federação. Portanto, para dizer o quê? Quando chegou ao 25 de Abril, as pessoas do primeiro ciclo ganhavam menos ou igual a um cantoneiro, portanto estavam na letra U e não sei o quê. E foi o setor que imediatamente dá um salto longo. É um setor que hoje, o colega Jesus disse aqui, quando falou da situação na Galiza, mas em Espanha, de uma forma, no Estado espanhol, de uma forma geral, é assim, e nos outros países todos, e eles vão tentar usar isso. É assim. O professor, nós lembramos que até 1989, um professor no primeiro ciclo, se tivesse o doutoramento, ganhava como bacharel, e um professor do secundário, se fosse bacharel, ganhava como licenciado. A única diferença é que não chegava à letra A, ficava na B, porque o que contava era o setor de ensino. Havia aqui uma desvalorização. Com miúdos mais pequenos a responsabilidade é menor, ganha menos. O princípio era esse. E nós conseguimos, a partir de 89, o princípio da carreira única. Para a mesma habilitação, o mesmo desenvolvimento da mesma carreira, e isso foi um avanço extraordinário. E o que eu temo que agora, com o regime de formação que aí vem, em que a formação apenas para a educação pré-escolar ou o primeiro ciclo separada vai ter 90 unidades de crédito. E se for a formação, por exemplo, para o secundário ou conjunta pré-escolar primeiro ciclo, tem 120, tem mais, que possa também estar aqui um princípio através da formação para depois fazer discriminações em termos de carreira. E pode estar para acontecer isso. Aliás, eles usam muito isso para dizer que Portugal é das poucas e exceções relativamente a esta questão da carreira, em que o princípio da carreira única está consagrado. Aliás, em 1985, eu estava na escola a trabalhar no Conselho de Soro, lembro-me de ir à Conferência da Figueira da Foz, pela primeira vez se falou nos quadros de vinculação distrital, ou quadros distritais de vinculação, os QDVs, que depois deram origem aos QZPs
nos outros setores e que permitiram que milhares de professores agregados e que, portanto, não eram efetivos, pudessem, sem efetivar na escola, ter direito a ter acesso à carreira. E depois, a partir daí, criaram-se os KZPs nos setores todos e depois alargou, pronto, e conseguimos isso. O primeiro ciclo e os professores, de uma forma geral, têm conseguido muitas coisas com os seus sindicatos, porque têm participado muito. E eu, ainda assim, mesmo com as dificuldades que nós hoje temos e com os medos que as pessoas têm também na escola, muitas vezes eu penso que continuamos a ser um dos setores neste país, os professores. Nós estamos sempre a dizer, nós somos um setor unido, nós somos uns desgraçados, nós nem nos entendemos, nós estamos sempre uns contra os outros. Camaradas, eu não sei se alguma vez, em algum país, teve na rua, 2 vezes tão próximas, um número tão grande de professores que, proporcionalmente ao universo, foi o que foi. Nós somos 150 mil, e tivemos 100 mil de uma vez e 120 mil de outra. E não vale a pena dizer assim, agora temos de dar outra vez, que isto não se consegue assim. Vá lá 100 mil. Isto consegue-se com muita insistência, com muita persistência, com muito sacrifício, com muitas lutas pequeninas, com muita coisa, e há um momento em que nós estamos lá todos. E isso os professores em Portugal conseguiram. E são 80 e tal % dos professores que estiveram na rua. E quando nós falamos nisso dos outros colegas, dos outros países, todos ficam surpreendidos, porque de facto, mesmo, sei lá, no Brasil, onde os professores são, acho que 2 milhões, eles acho que nunca estiveram uma manifestação em que no mesmo sítio, à mesma hora e no mesmo dia, estiveram 120 mil professores. E nós temos que valorizar isso. Isso não se consegue. Podemos dizer que não estavam lá todos por mesmos motivos. Uns estavam lá porque iam entrar num quadro, uns estavam lá porque se iam reformar, uns estavam lá porque eram contra a Luz Rodrigues, outros estavam lá porque eram contra a avaliação, outros estavam lá fosse por que fosse. Mas estavam lá e eram todos professores. E isto é que foi muito importante e é isto que nos deve dar força para continuarmos a lutar. E a lutar também, como eu dizia, pelas questões gerais. Pelos concursos, disse aqui o próprio. Eles não estão a tentar criar nenhuma situação mais favorável aos professores. O Ministério definiu as linhas estratégicas da negociação, a oportunidade política das matérias, as mais-valias das propostas e agora até decidiu que a reunião agora da negociação suplementar dura 60 minutos, independentemente do que temos para lá falar. Porque eles não negociam, eles cumprem a lei que obriga a fazer uma reunião, mas não negociam. Aliás, têm até uma postura absolutamente naquelas reuniões que, por vezes, o que nos apetece é sair porta fora. Não o fazemos porque não nos estamos a representar a nós, mas os professores, porque são autênticos simulacros de negociação, onde, por vezes, o que procuram dos sindicatos são assessorias técnicas para dar lado pelos erros que eles, por ali, vão fazendo. A questão das carreiras. Colegas, estejamos muito atentos. Já todos ouvimos falar que vem aí a tabela salarial única. Sabe o que é a tabela salarial única? É a tabela de 1988 das fases. Era a tabela salarial única dos professores, dos médicos, dos enfermeiros e de toda a gente da administração pública. Que em 1989 conseguimos que fosse criado, através do Decreto-Lei 409 de 89, para o ensino superior 408 de 89, carreiras específicas, ao serem reconhecidos corpos especiais, e não são corpos especiais na função pública porque são mais importantes, não. É porque têm situações específicas no seu trabalho que não são gerais. Por isso somos nós, como são os enfermeiros, como são os médicos, como são os bombeiros ou os polícias. O que eles querem fazer é acabar com isso outra vez. Quando eles fizerem a tabela salarial única, o que nós vamos ter é novamente uma tabela única, onde a existência do Estatuto da Carreira Docente perdeu todo o sentido, aliás, vem perdendo aos poucos. Diz lá que o nosso horário é de 35 horas, a lei já diz que é de 40. Diz lá que a nossa formação é a licenciatura, hoje em dia com Bolonha já é o mestrado. Diz lá que tudo o que ali está, aos poucos, começa a não fazer sentido. O que é que ainda faz sentido? É termos regras próprias de carreira, de desenvolvimento, etc. É isso que eles querem agora, acabar dando o golpe através da tabela salarial única. Mas querem mais. Há dias um deputado do PSD explicava isso na televisão no programa Parlamento. É que eles não podem tornar definitivos os cortes que nós temos nos salários, porque isso é inconstitucional. E, portanto, eles dizem, os cortes eram transitórios, mas agora a partir de 2015 são definitivos. Eles não podem. É inconstitucional. Então o que é que explicava o deputado, deputada neste caso, do PSD na televisão? Não. O que nós vamos ter é outra coisa. Vai haver uma tabela salarial única na administração pública, cujos valores dos salários, por acaso, são iguais àqueles que hoje as pessoas têm depois dos cortes. Mas aquilo não é uma redução definitiva. Não, é uma coisa diferente. Nós até vamos fazer a negociação com os sindicatos. E, portanto, é através da consultação que nós vamos, o quê? Incorporar. E depois já que estão com a mão na massa, até já dizem, depois pomos mais assim uns pozinhos entre 2% a 5%. Nós temos, desde 2010, em que houve progressões, portanto, 2011, 2012, 2013, nós temos
As revisões salariais, zero. As carreiras, bloqueadas. As progressões, por essa via, congeladas. As reduções, já duas, não é? No bruto, em 12%. Uma carga fiscal absolutamente brutal. O subsídio de Natal transformado em suplemento do salário mensal para fingir que não nos roubaram tanto. E o subsídio de férias pago no Natal com 60% de desconto. E depois, o que é que não podemos ter de atitude, colegas? É assim. Quando a gente diz, então, estes desgraçados roubam 60% do salário, do subsídio de férias pago no Natal, pá. E muitos colegas dizem, opa, olha, eu até já achava que eles não iam pagar nada. Não pode ser. É que isto é que não pode ser, colegas. O que nós temos que dizer é que eles só estão a pagar os subsídios porque foram obrigados pelo Tribunal Constitucional e, apesar de serem obrigados, arranjaram logo maneira de tentar confiscá-lo todo. Esta é que é a situação concreta. Mas, claro, como nós vamos ficando numa situação de, que dizia aqui o Jesus também, e eles connosco, como com eles, usaram a outra tática. Com os gregos foi logo, tumba, e a malta reagiu. Aqui, tiraram um bocadinho, só congelaram as carreiras, mas é congelado, mas depois isto descongela. Mas agora temos que cortar um bocadinho, mas agora temos que pôr um bocadinho mais de imposto, mas agora temos que cortar outro bocadinho. E depois a malta começa a virar, pá, quem já fez este sacrifício e está vivo, também é só mais um nadinha para resolver o problema. E a malta vai indo, e vai achando, depois, se calhar, se nós vamos fazer não sei o quê, ainda vamos pôr em causa este sacrifício todo e, portanto, vamos lá, pronto, vai, é só mais um bocadinho. É até acabarem connosco, porque é até, já puseram na rua, colegas, o desemprego nos professores entre 2011 e 2013 aumentou, estamos a falar de contrato, 256%. 256%. O desemprego registado, não estou a falar da malta que acabou os cursos e nunca foi registada, nunca trabalhou na vida. 256%. Eu estive em Madrid há tempos, quando foi da greve geral, 14 de novembro, lá numa conferência de imprensa com os outros sindicatos, e os dois professores com quem eu contactei na altura lá, que lá estavam, eram dois colegas nossos, professores cá, a trabalhar na construção civil em Madrid. Que, aliás, na altura, vou dizer, isto é quase a ucranização também da profissão. A moça que trabalha na padaria, onde eu às vezes costumo ir de manhã tomar um café, era professora de geografia, precisamente, não era na Ucrânia, mas era na Bielorrússia. Ou seja, esta é a situação que começamos a ter, porque ainda por cima, um engenheiro, um enfermeiro, não sei o quê, até acabam, o que é mau, que tenha que ir embora, emigrar para trabalhar, mas um professor é que para trabalhar dificilmente vai, porque o número é muito reduzido relativamente àqueles que vão, nomeadamente para a cooperação e para outras situações, e mesmo os que vão com situações tramadas. Estamos agora aí com um problema, precisamente uma colega educadora que está em Timor, que teve um problema cardíaco, que tem que voltar para cá, que não lhe pagam há 3 meses, e que querem que ela pague agora para vir para cá, porque se pode morrer, não é? A viagem dela, a viagem do médico, porque tem que vir acompanhada do médico, para poder vir fazer os tratamentos que tem que fazer cá, e a professora não tem dinheiro. Porque, claro, ela não foi para lá para passar férias, foi para lá porque estava desempregada. Foi para lá a tentar, já não era enriquecer, porque já isso não acontece, mas pelo menos poder fazer face à vida. E, portanto, esta é a situação que se dá, o tratamento que se dá. Antigamente dizia-se, ia-se para o EPE, a gente vai lá para fora e ainda ganha umas massas. Hoje não. Hoje os colegas que estão lá, muitos deles estão numa situação absolutamente desesperada também, porque o salário que têm é quase todo para pagar a casa. E pouco mais, e para andarem ali circular de umas terras para as outras. E, portanto, isto para dizer que são questões, e isto é a carreira única, que nos tem que deixar muito atentos. E a questão do amianto é outra que nos tem que deixar atentos. A questão do amianto não são as 739 escolas só EB 2, 3 e secundárias. É que do primeiro ciclo são capazes de ser 2.000. E poucos falam. Porque são as câmaras que tutelam e não o Ministério da Educação. E este é um problema que nós temos que acompanhar. Porque o amianto, os telhados de amianto, o problema não é cair uma telha e partir-nos a cabeça. O que já era aborrecido, mas passava. É que causa cancro. E o cancro mata. É só isso. E o cancro mata. Não é? E, portanto, não são os filhos deles, nem são os professores, e são os alunos, são aqueles que lá estão, portanto, que podem morrer por inalação contínua. E não é, aquela tem que se tirar porque está em mau estado, e não é por isso. É que basta que tenha fissuras onde haja, que não é por causa de radiações. Basta que tenha fissuras por onde, do ponto de vista respiratório, os cancros de pulmão são das situações e das causas principais. E nós temos que estar preocupados também com isso. E a defesa da escola pública? Dizia, e bem ali a moção das colegas, que nós temos que defender a escola pública e envolver todos, e temos. Mesmo aqueles que, como, por exemplo, a FNE,
traiu os professores em relação à prova de avaliação de conhecimentos e capacidades em dezembro do ano passado. Mesmo aqueles que, como a AFNE, traiu os professores do ensino particular e cooperativo com o acordo que fez agora com a entidade patronal para pôr os horários dos colegas a 60 minutos e poderem tornar legal, foi isso que a FNE fez agora, o que os tribunais, e neste caso não é o tribunal, mas a autoridade para as condições de trabalho, está a obrigar os colégios a fazerem, que é repor o dinheiro aos professores por ter havido abuso nos exames, e agora a FNE foi assinar um acordo com os patrões a dizer que, sim senhora, não é abuso nenhum, estão de acordo com aquela interpretação. Mas mesmo esses nós temos que envolver, se eles quiserem estar envolvidos, se não quiserem, não estão. Agora, o que nós temos é que estar todos a defender a escola pública, porque a escola pública é um bem social. Eles querem torná-la uma mercadoria. O mercado é assim. A educação, aliás, os estudos, nós falamos muito nisso, da Organização Mundial do Comércio, dizem que o mercado da educação vale 10 vezes o mercado automóvel no mundo inteiro. E, portanto, é um mercado apetecível. É um mercado que dá dinheiro. E, portanto, como eles já não conseguem vender casas, que a malta não tem dinheiro, já não conseguem vender carros, que o pessoal vai aguentando o dele até estar velhinho, já não conseguem fazer o negócio do resto, que as pessoas não têm dinheiro para comprar, têm que o fazer naquilo que as pessoas inevitavelmente têm que ter, que é o acesso à saúde, à segurança social e às apresentações, à educação. E, portanto, aquilo que nós estamos hoje aqui é a ver transformar em produto de mercado a educação. E a educação pode ser transformada num produto de mercado, obviamente que sim. Agora, os produtos de mercado é como tudo. Nós, quando vamos ao supermercado, se temos dinheiro, compramos da marca A, que até é um produto melhor e resolve melhor, deixa mais branco. Se não temos dinheiro, compramos um que não deixa tão branco, mas deixa um cheirinho. E, caso contrário, compramos a linha branca, pá, pelo menos passou por água, não é? E, portanto, aqui é a mesma coisa, não é? E depois até se diz, mas olha, por exemplo, se vamos comprar um carro, claro, se temos dinheiro, compramos uma grande marca, não é? Mas essa grande marca que nós compramos, se temos dinheiro, às vezes até se diz, agora estão ali a vender uns Mercedes a um preço porreiro. E o preço é porreiro para Mercedes, a gente é que não tem dinheiro mesmo assim para comprar. E aqui é um bocado a mesma coisa, quer dizer, a educação como produto é uma coisa que se compra e que se vende. Quem tem mais dinheiro compra melhor qualidade, no colégio que tem não sei o quê, Quem não tem, vai aprender a ler, escrever e contar como o crato quer e depois aprende a apertar os parafusos no sistema dual e fica com um diploma superior do ensino politécnico. Pronto, é como a Merkel faz, exatamente, e é o produto de mercado posto ali para quem tem dinheiro. E nestas coisas, há sempre, como nós nos lembramos no nosso tempo de estudantes, no meu, ainda antes do 25 de Abril, depois há sempre uma exceção. Portanto, quem tem dinheiro ia para o liceu, porque depois ia estudar mais. Quem não tinha ia para a escola comercial e depois, quando chegava ao 5º ano, ia trabalhar com o banco e nós ficávamos todos invejosos porque tínhamos que continuar a estudar e eles já estavam a trabalhar. E depois havia sempre um pobrezinho que também estava no liceu para mostrar que aquilo não era só para quem podia, até estar ali, não sei o que até sabíamos o nome dele, porque era aquele pobrezinho que era o exame que lá tinha, o exemplo que lá tínhamos como exceção. E o caminho hoje que eles querem fazer é esse, eu sou desse tempo, né? Era a Madalena, da minha turma, que a malta toda gostava, protegia, porque os pais não tinham dinheiro, ela estava e a malta ajudava. E é esse sistema que eles querem, que é a caridadezinha para meia dúzia, o produto que se vende melhor ou pior, conforme quem tem dinheiro. Para terminar, para dizer o quê? Que depois temos as outras questões que não são só da educação, que são mais gerais, e temos tudo o que é a ação e a luta convergente que temos que fazer no âmbito da função pública e no âmbito dos trabalhadores em geral. E nós, professores, às vezes temos também, quando são aquelas ações no âmbito da administração pública, agora já não se ouve tanto, que a malta já percebeu, mas era assim, isso é dos funcionários públicos, parecia que nós não éramos funcionários públicos, e eles até aproveitaram-se disso. Agora a malta já percebeu que os funcionários públicos são os que têm cortes nos salários, não têm subsídios, olha, também somos. E às vezes aquela coisa de que nós não queremos ir logo à luta, que aquilo é da função pública, depois já não vale a pena ir à luta quando é dos professores, porque a lei é geral e já se aplica a todos. E, portanto, nós temos que perceber que somos professores, somos profissionais, que têm uma especificidade que é própria naquilo que é o nosso desempenho enquanto tal, mas depois somos trabalhadores. E dentro dos trabalhadores pertencemos àquele grupo que está a ser mais atacado pelo governo, que é o dos trabalhadores da administração pública. Não é só para os outros, é para nós todos. É a questão dos salários, é a questão das pensões, e depois é também a questão da estabilidade e da vida de todos nós. E só há uma forma de nós sairmos disto, que é correr de facto, já que se disse e se repetiu com este governo, mas mais do que isso, que é correr com estas políticas. Porque, como costumamos dizer também, mudar o governo é condição necessária para que mudem as políticas, mas não é suficiente. E nós sabemos bem disso.
E nós sabemos bem disso, como os governos mudaram e as políticas se mantiveram, e às vezes até, quando parece que não se vão agravar, lá estamos a levar mais umas cacetadas. E, portanto, isso não pode ser. Portanto, nós temos, de facto, de lutar muito, e lutar nas várias instâncias. O pessoal diz, devemos ir para o Tribunal com isto. E devemos. Devemos ir à Assembleia da República entregar uma petição com isto. E devemos. E devemos fazer 30 por uma linha, uma conferência de imprensa para denunciar. E devemos. Mas nada disso substitui a outra obrigação que nós temos, que é ir para a rua lutar, sozinhos ou com os outros trabalhadores. E temos a oportunidade de levar essa luta para uma expressão muito forte e capaz de dar, neste caso, resposta também àquilo que é a necessidade de mudança do nosso país. Temos 3 momentos fundamentais. 2 primeiros e um terceiro que faz a síntese. O primeiro chama-se 25 de Abril. É um dia de festa, mas tem que ser um dia de luta. O segundo chama-se 1º de Maio, que é outro dia de festa e que tem que ser outro dia de luta. E porque de 25 e de Maio se faz a síntese, o outro vai chamar-se 25 de Maio, que se levarmos a luta até ao voto, podemos no final do dia fazer a festa. Obrigado. Jeito de saber que unidos vamos ter a força